Olá, meus queridos! Estamos com mais uma escola bíblica para você, né? Hoje estamos para podermos dar continuidade ao nosso trabalho desse livro aqui, ó, e muito importante, como desenvolver uma vida vitoriosa de oração. Compre esse livro, né? Você na sua igreja, aplique esses livros que estamos aqui apresentando na nossa escola bíblica, na sua igreja, né? Se a aula em vídeo ela é dinâmica, gostosa, imagine ela presencial. Eu fico imaginando. Em breve nós estaremos lá colocando a nossa escola bíblica na nossa igreja. E vamos começar com esses livros, né? Eu comecei com esse livro aqui. Eu até trouxe ele aqui, ó. Liberando o Fruir do Avivamento. Livro muito bom. Aqui tem 26 aulas, né? 26 aulas. E foi a nossa primeira escola bíblica que eu dei, né? Está na playlist, se você quiser acompanhar, vai ser de grande valia. Eu aconselho você, né, ler esse livro e aplicar ele na sua igreja. Na sua igreja. Bom, hoje nós vamos dar a entrada, dar continuidade à parte número um, né? Que é, o capítulo 5, né? Capítulo 5, com Paulo a 7 hoje, com o capítulo 5 ainda, a continuidade, que é purificando-se diante de Deus, o caminho da santificação. Nós falamos, eu ia falar sobre 7 categorias, nós falamos sobre 3, e hoje a gente vai dar sequência aqui, começar com a quarta hoje, né? Hoje é a aula 7, não se esqueça disso. Vamos lá. A quarta categoria é pecados nos relacionamentos. Talvez nossos relacionamentos seja onde mais comumente percamos a plenitude de Deus. Os pecados de relacionamento geralmente caem em 5 áreas principais. Em cada uma delas você necessita tomar decisões, tomar ações, né, específicas de arrependimento. Mas não se preocupe. A graça de Deus capacitará você para isso. Para isso, né? Vamos lá. Temos aqui no capítulo 5 de Mateus, versículo 23 e 24. Diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte a apresentar a sua oferta. Aqui está falando de relacionamento entre irmãos. Desculpa, entre irmãos. Então, não adianta, né? É uma coisa que quebra princípios, divisões, dissensões, né? Se Jesus falou que se você lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, ou que o seu irmão tem alguma coisa contra você, então não elabore a oferta, não prossiga a oferta, deixa no altar e vai reconciliar com ele, depois você entrega a ele, depois você vai apresentar a sua oferta. Aqui, olha só, começou agora no capítulo 5, vamos continuar, né? Aí no capítulo 5, versículo 25 de Efésios, diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Falando de relacionamento de homem, do marido com a sua esposa. É muito importante. O princípio básico aqui é de sobretudo, né? Você quer ser feliz no seu casamento? Então sacrifique-se por ela, né? Viu, meu marido? Viu, seu marido? Então, os maridos aí, tome cuidado, seus maridos. Tome seu lugar, seus maridos. Tome seus lugares nas suas casas. Sacrifique-se pelas suas esposas, como Cristo se sacrificou pela igreja. Agora, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado, joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior e não perece. Beleza demonstrada num espírito doce e tranquilo, que é de grande valor para, para o Senhor. Aqui está falando da esposa agora. Porque aí as mulheres têm a mania de querer se enfeitarem muito, né? Esquece do principal, que é a beleza interior.
Eu sou homem, queria que todos os homens pensem como eu. Todos, por mais que os homens tenham aquela visão corporal da mulher, que imagina aquele violão, aquele avião, né? Mas o que o homem mais quer é uma mulher com espírito doce, calma, pacífica. É uma mulher que não seja murmuradora ou que ajude ele, porque o homem é um ser temperamental, por natureza racional, e tem que ter alguém para poder controlar ele. Então, vejamos aqui o exemplo da mulher. Então, Pedro dizendo que não que vocês devem se enfeitar, não que vocês deixem é, se ornamentá-las, né? Não, não façam sim, mas a prioridade, Pedro diz, tem que ser o interior. Vamos lá, Efésios 6, 4. Pais, não irrite seus filhos, antes cria-os, segundo a sua instrução e conselho do Senhor. Aí, hoje em dia existe essa confusão, né, entre conselho tutelar e pais, mas de alguma forma, o conselho tutelar tem as suas razões, né? Não é bater que você vai ter autoridade sobre os seus filhos, mas você amá-los. Amar significa disciplinar de todas as formas possíveis, mas sem que venha machucá-los. Toda disciplina dada pelos pais nunca deve machucar os seus filhos. Deve marcar a sua alma. A disciplina tem que ser na alma. Quando a disciplina é só no corpo, aí traz revolta, traz ódio, amargura, e não é bom isso, né? Então, Paulo já estuda. Agora, em contrapartida, tem aqui também a instrução para os filhos, olha só. Efésios capítulo 6, versículo a 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui está falando dos seus filhos agora. Para que você prospere sobre a terra, honre seus pais. Honre eles. Se não honrarem eles, você não vai prosperar. Esse princípio também se aplica também a qualquer tipo de liderança e liderados, né? Nunca se esqueça disso, ok? O relacionamento impróprio vai desde o adultério, fornicação, e até simplesmente estar inadequadamente próximo de alguém. O cônjuge pode estar compartilhando coisas com outras pessoas que deveriam ser partilhadas apenas entre eles. Aí o conselho que eu dou para nunca dê, não fica falando coisa que não se deve. Não. Coisas pessoais de vocês aí sejam somente de vocês. Hoje em dia, existe, né, você de ficar aí fazendo comentários inadequados aí, não é bom não. O esposo pode estar gastando mais tempo com amigos e negligenciando o relacionamento conjugal. Olha aí, a prioridade sempre é a sua esposa, depois de Deus. Sempre essa é a lógica. Deus, família, né? E se você não priorizar isso, meu querido, o seu trabalho é em vão no Senhor. Relacionamentos inadequados envolvem muito mais coisa além da imoralidade sexual. Então vamos pensar nisso. Não vamos entrar em relacionamentos que não tenham nenhum valor. Entendeu? Quer dizer, homem se relacionar com mulher, ser amigo de mulher, a mulher ser amigo de homem, e assim sucessivamente, né? E aqui um lembrete aqui bem grave que eu coloquei aqui, fiz questão de sublinhar ele, o perdão é uma escolha, não é um sentimento. Então, quando as pessoas dizem, não, eu não sinto que eu deva perdoar ele, eu sinto que não vou perdoar ela, e assim vai. Se você for entrar nessa de sentir, verdadeiramente digo,
você não vai nunca perdoar. Perdoar é uma escolha. Eu escolhi não mais, eu escolhi perdoar. Então, aqui temos aqui uma reflexão para que você possa pensar tudo que nós falamos aqui, ó. Há alguma situação ou pessoa contra a qual você está guardando amargura, o ressentimento, por menor que seja? Então, se existe aí, já é hora de cortar. Você se lembra de pessoas que possa ter ofendido ou machucado de alguma maneira? Você está amargurado ou guardando ressentimento contra pessoas que lhe ofenderam? Você está envolvido em algum relacionamento inadequado? Você tem negligenciado uma participação significativa na igreja, na sua igreja, cultos regulares, comunhão com os irmãos e serviço? Seus relacionamentos familiares são de acordo com a palavra de Deus? Bom, essas são coisas que você deve pensar. Hoje em dia, eu queria até frisar essa aqui, que é sobre pessoas que a qual, né, tem faltado cultos, não tem e tudo, pessoas que se deixam levar por, por circunstâncias, né? E isso vai levando e desencadeando outras coisas piores ainda. Então, o conselho que eu dou, nunca deixe faltar seu culto, não deixe de priorizar sua família. Não tenha nada fora daquilo que Deus já lhe deu. Tá bom? Vamos lá. Quinta categoria, agora é pecado de ação. Transgressão é qualquer ato que se quebra a lei de Deus ou fazer alguma coisa que Deus proíbe. Esses pecados são conhecidos como pecados de ação. O texto seguinte descreve áreas comuns de transgressão, né? Em oração, considere cada um, vamos dizer aqui agora. Primeiro, Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, vamos lá. Vamos lá. 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Vocês não sabem quem são o santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Deixa eu frisar aqui uma coisa muito importante nesse versículo, sobre a questão da saúde. Né? Hoje em dia, agora eu estava vendo tem um, um vídeo do meu amigo pastor Cid de Vicente, que mora lá em Mogi das Cruzes, e ele estava falando justamente sobre isso, né? Que ele passou por algumas situações de saúde, né? E nós negligenciamos Deus de alguma forma com a nossa falta de cuidado com a saúde. Por exemplo, você vai, eu quero morar numa casa, mas essa casa não é bem cuidada. Como é que eu vou morar numa casa que não é bem cuidada? Né? É chato isso, você chega dentro da casa, a casa toda desarrumada, toda arrebentada, toda quebrada. Mesma coisa somos nós. Precisamos arrumar nossa casa. Esses dias mesmo aproveitei o plano da empresa, fiz todos os meus, como podemos dizer, exames. Procurei o neurologista, procurei o cardiologista, ambos me deram notícias maravilhosas, que eu estou muito bem. Mas foi preciso, não precisaram, não precisa não, o ano que vem estão voltando de novo. Todo ano fazemos essa checagem, né? Da nossa vida, da nossa saúde, né? Agora também vou procurar um neurologista e assim vamos procurando aí melhorar muitas coisas de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Sobretudo, procurar fazer exercícios, né, que seja o mínimo possível. A caminhada, por exemplo, ela é essencial. Então, mas temos que fazer algumas coisas, né, para poder melhorar o nosso andamento, para que nós viemos ser útil para Deus. Como é que você vai ser útil para Deus se você está negligenciando o seu corpo? Enchendo ele de bebida alcoólica, né, de bebida alcoólica, fumando, se drogando, não dormindo direito e assim por diante. Você está
sendo negligente. E olha, como é que Deus destrói tudo? Como é que é a destruição de Deus? É as doenças. É doente porque eu estou doente, porque houve uma negligência. Houve uma negligência, de alguma forma. Nós somos responsáveis, nós somos mordomos do nosso próprio corpo. Você não é dono do seu corpo, como muitas mulheres dizem aí fora aí, né? Ah, eu posso fazer o aborto porque eu sou dono do meu corpo. Ninguém é dono de nada. Deus é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Se nós não cuidarmos bem do que Ele nos deu para nós cuidarmos, aí a gente vai ser penalizado. Bom, só esse lembretinho. Êxodo, capítulo 20, verso 2 a 3, diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirou da terra do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses além de mim. Escutou, né? Nunca. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não entendeu, né? Vamos lá. Romanos 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvida é condenado de se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Esse versículo é bem interessante. Tudo que aquilo que não provém da fé é pecado. Então, tem muita gente pecando aí, né? Deixa eu pular aqui, né, sobre a questão, eu já comentei sobre o corpo do Espírito Santo, mas eu tenho que fazer esse comentário aqui que eu marquei aqui. De acordo com as Escrituras, se você fizer qualquer coisa sem uma convicção de que é da vontade de Deus, está cometendo pecado. Gente, isso aqui é muito sério. Pessoas não têm convicção do que é a vontade de Deus. É por isso que precisamos nos inteirar com as Escrituras Sagradas, aprender o que a Escritura Sagrada tem a nos dizer, o que ela tem a nos falar. Essa é a vontade de Deus exatamente. Deus está querendo isso, então vamos prestar atenção nisso. Está pecando, está todo mundo pecando por causa disso aí. Uma outra maneira de dizer isto é: se você está envolvido em ou com alguma coisa e não sente paz, é pecado. Outra questão. Está sentindo paz com isso? Não, então não está vivendo pecado. Até mesmo dentro da igreja, né? Você está ali incomodado, está sentindo, tá amargurado, tá assim, tá assado, então vamos procurar melhorar isso, né? Está fora da vontade de Deus. Não está em paz? Está fora da vontade de Deus. Reflexão agora. Pergunta para reflexão, para você entender. Você cometeu alguma coisa, alguma forma de moralidade, impureza ou perversão espiritual? Você peca contra contra os templos do Espírito de Deus através de hábitos como o uso de álcool, do fumo e da gula. Porque que come demais também, tem que falar sobre isso, né? Come que não deve, né? E aí é problema. O uso de algum tipo de drogas faz parte da sua vida? Espero que não. Você transgrediu o primeiro mandamento de Deus colocando outras coisas no lugar de Deus? Pessoas ou coisas têm atrapalhado sua adoração e serviço a Deus? Você gasta mais tempo se distraindo com a internet, na televisão, do que lendo a Bíblia e orando? Eita. Você coloca a sua família acima de Deus? A melhor maneira de perder a família é colocá-la acima de Deus. Você quer perder a sua família? E faça isso. Coloca ela acima de Deus. Você vai ver como você vai perder a sua família. Você tem sido honesto dando o seu tempo e seus talentos a Deus? Você tem sido honesto em no cálculo do seu dízimo? Ou você tem dado o dízimo do resto em vez de dar dos primeiros frutos, que é do bruto de sua renda? Há alguma coisa em sua vida que você tem que trabalhar constantemente para se convencer do que está certa? Isso aqui também é outro problema sério, né? Vamos lá. Sexta categoria: pecado de omissão.
Aqui o pecado de outro pecado que é muito ignorado. É o pecado de omissão. Vamos lá, vamos aos textos. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Pense nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Em oração, considere seu seguinte pecado de omissão. Esse versículo aqui também poderia ser escrito, lido em todos os painéis. Eu vou até colocar esse versículo no meu status. Foi bom. Vou colocar daqui a pouquinho ele. João capítulo 15, versículo 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Está falando de relacionamento, de ligação nós com Deus. Entendeu? E quando nós fazemos ao contrário, estamos também sabendo o que tem que fazer e não faz, aí é pecado. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Está falando de missão, de trabalho, né? Romanos, capítulo 6, versículo 14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o diabo não pode dominar a gente não, tá? Se está dominando, é porque vocês não estão debaixo da graça. Quem entra debaixo da graça, ele elimina qualquer domínio do Satanás, do pecado. Tiago 3:1. Esse aqui, rapaz, esse versículo aqui é brabo. Escute aí. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem de que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Olha só a responsabilidade. Tem pessoa que não ser pastor aí, quer ser pastor, quer ser obreiro, quer ser pregador, acha bonito ficar em cima do púlpito de terno, pregando, acha lindo aquilo ali, não sabe o problema que você está arrumando, meu irmão. Quer ser? Então, cuidado. Tiago já alerta. Não vamos entrar nessa se estamos omitindo muitas coisas. Principalmente omitir a verdade em nós. Então, vamos tomar cuidado. Vamos lá, Tiago, capítulo 1, verso 23 e 24. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar por si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Dá amnésia nele. Né? Ele vê lá, ele lê a Bíblia, acha bonito, ouve a pregação, acha lindo, uma pregação muito boa, muito bem explicada, mas depois ele esquece. Há uma forma eficaz para permanecermos em Jesus. É o estudo diário da Bíblia e oração relacional. Mas bem isso. É impossível viver a verdadeira plenitude e o poder do Espírito Santo sem uma comunicação diária, íntima com Deus. É impossível. Aqui eu gostei da colocação da impossibilidade. Não tem como. Como é que uma pessoa vai ter comunhão com Deus se ele não lê Bíblia, se ele não estuda a Bíblia, se ele não ora regularmente, pelo menos? Se falharmos em testemunhar consistentemente, tornamos-nos responsáveis pelas condições do perdido daqueles ao nosso redor. Morreu aqui, morreu ali. Gente, é hora de a gente parar um pouquinho, olhar para o lado. Será que nós estamos trabalhando de forma sincera para Deus?
Por que está morrendo tanta gente sem salvação? Por que estamos perdendo tempo com tantas coisas infrutíferas, inúteis, fúteis, e esquecendo do essencial que é testemunhar do Evangelho que está ao nosso redor? Colega de trabalho, na escola, na vizinhança, onde for, né? Eles precisam ver Jesus em nós. Bem? Olá. Olha só, Deus deu dons espirituais a cada crente e que devem ser usados consistentemente no corpo de Cristo. Gente, vamos usar os dons. Tem pessoas escondendo dons, né? Não se manifestam, não trabalham, eles se escondem em casa, muito mal vão para a igreja. Olha, é pecado, estão pecando. É pecado de omissão também, meu amado. Nunca se esqueça disso. É triste, mas é verdade que 20% dos membros da igreja fazem 80% do trabalho e sustentam a obra financeiramente. Aí eu pergunto, a pergunta que é feita: em qual porcentagem você se encontra? Nos 20, nos 80 que não estão trabalhando? Gente, essa é uma realidade, que eu sou pastor, eu sei disso. Já pastorei duas, agora a terceira igreja. Na verdade, pastorei só uma, a outra só criei a igreja e depois deixei. Mas mesmo assim, ainda pastorei lá em Minas Gerais uns 8 meses, uns 6 meses, mas eu pastoreei. Mas eu sei que é assim. Você não pode contar com 100% da igreja, ou metade da igreja. 20%. Eu acho ainda muito ainda. Se nos despertamentos do passado Deus ordenou o jejum e a oração, para que, por que ele faria exceção para nós? Se as pessoas que foram usadas por Deus de maneira poderosa jejuaram, oraram, por que a vontade dele seria diferente para nós? Então vamos orar, então vamos jejuar. Vocês me entenderam? Bom, que seja bem claro isso aqui para vocês. Perguntas e respostas. Gente, eu entendo esse povo. Hoje em dia, jejum, oração saiu de moda, não está na moda para a igreja mais não. Né? É muito complicado isso, hein, irmãos? Perguntas para reflexão. Você tem negligenciado permanecer nesse relacionamento íntimo com Deus? Tem? Você se identificou suas fortalezas espirituais e se apossou da vitória completa em Deus? Você está determinado a vencer os pecados que contaminam e continuam aflorando ou está acomodado a eles? E aí? Está querendo largar, vencer ou quer continuar com eles? Você tem relaxado no exercício de sua responsabilidade do serviço cristão? Gente, quando se relaxa no exercício, fica fraco. Quem fica fraco fica vulnerável. Quem fica vulnerável é presa fácil para o diabo. Vamos lá. Você prega toda a mensagem de Deus ou se concentra em pequena parte? Eu não, irmão. Estou nem aí. Tem pessoas que não. Tem pessoas que até me convidam para pregar na igreja dele. Eu creio que para poder não ouvir verdade. Eu até acho legal. Eu não faço questão de pregar em igreja nenhuma. Eu prego na minha, ou eu prego aqui no meu canal. E quem quiser ouvir a palavra, Deus vai dirigir essas palavras até eles. Não sou eu que vou obrigar ninguém a ouvir a que eu prego, que eu. Não me preocupo com isso, não. Entendeu? Nem um pouquinho. Você tem trabalhado em levar a igreja a um envolvimento agressivo em evangelismo e missões? E aí? Como é que você tem trabalhado a respeito do evangelismo e missão na sua igreja? Aí coloca tudo de missão, mas nunca fizeram uma sequer missão, nem para o seu vizinho faz missão e tem culto de missão na igreja dele. Que isso! Você frequentemente sente Deus falando, mas retarda a sua obediência? Olha o outro problema aqui. Deus está falando, mas deixa para amanhã. Vamos lá, vamos para a nossa última categoria? Já está passando, né?
Sétima categoria, pecado de autocontrole e autoconfiança. Isso aqui já é um problema muito sério também. De todas as categorias, essa é o que pode exigir maior discernimento e revelação do parte de Deus. Indubitavelmente, na vida de muitos cristãos, há áreas onde seu eu não foi crucificado, o que impede que Cristo flua neles e através deles. Essa é a razão principal de muitos não conseguirem vitória de Deus de forma tão clara, de forma tão clara. Então, vamos lá. Tem pessoas que hoje ainda, ontem eu falei sobre isso na igreja, no culto, ontem não, é quinta-feira, falei na igreja sobre isso, e justamente falando sobre a questão do orgulho. Todos nós temos umas pitadinhas de orgulho que tem que ser extraída, tirada de nós, e somente tirar. Só que pode fazer isso o Espírito Santo. Então a comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus, com mais íntimo, mais próximo viemos estar com Deus, melhor ainda. Eu vim hoje alguém dizer algo muito, uma postagem muito legal sobre a menina que perguntou ao seu pai, a sua filha, a menina perguntou ao seu pai, pai, qual é o tamanho de Deus? É o tamanho daquele avião. Aí ela olhando de baixo para cima, ela botou a mão assim e o avião estava no tamanho assim. Então o avião é desse tamanhozinho. Aí ela falou, então faz o seguinte, aí pegou a menina, levou até o aeroporto. Quando chegou lá, ali é o avião. Mas que avião grandão, pai. Isso é que representa o tamanho de Deus. Quanto mais próximos estivermos de Deus, mais vamos ver o grande, ver como Ele é grande e poderoso. Então está aqui, né? Se você quer ver, quer que esse eu saia de você, não se aproxime dele. Olha o que Jesus disse, algumas passagens bíblicas, né? Para poder a gente entender isso. Mateus 16, 24 e 25 diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Tá aí. Romanos 6,6. Pois sabemos que o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Isso também é muito interessante. Agora, esse aqui também é muito importante. João, capítulo 12, versículo 24. Diga-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Então, para que você dê muito fruto, você tem que fazer o quê? Morrer. Está aqui no outra passagem, deixa eu te explicar. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 a 10. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. A fraqueza aqui é diminuir a nossa força, as nossas ações, nosso controle, nossos pensamentos e deixar que Cristo faça isso em nós. É muito interessante. Pensa um pouquinho sobre isso. Aí vamos lá, passagem. Nós falamos sobre o morrer, né? Gálatas 2:20. Foi crucificado com Cristo assim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então tá aí. Viver para Jesus. Estou crucificado. Não vivo mais. Agora acabou. Deixa eu aqui anotar, citar para você aqui algumas anotações
naquilo que nós lemos aqui. Primeiramente, você perde a sua energia e zelo espiritual. Tudo que é espiritual se torna muito pesado e fica difícil de resistir à tentação. Os resultados das nossas orações de ministérios tornam-se limitados e pequenos. Você retorna a viver no seu próprio poder, ao invés do poder sobrenatural de Deus. Então, tudo isso vai acontecer quando nós vamos perder as energias, perder o zelo espiritual. Aí vai entrar o eu. Quando entra o eu, então para isso eu tenho que negar a mim mesmo, como Jesus ensinou para a gente aqui. Obedecer a Cristo em tudo, se quisermos o vigor, a força. Ok? Vamos lá. Deus às vezes permite orações significativas para esgotar toda a nossa força natural. Deus permite que cheguemos ao ponto mais baixo da nossa vida. É muito interessante que é isso, porque a gente chega a um ponto que a gente diz agora não tem mais jeito, é só Deus. Aí sim, é que Paulo falou e disse: Eu me regozijo como ele falou que eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Eu me regozijo nelas porque elas me fazem eu sentir que eu preciso de Deus. Na verdade, a gente vai à realidade da vida. Qual é a nossa realidade? É viver em função de Deus. Quando o homem começa a entrar na sua autocontrole, na sua autossuficiência, ele sai da sua realidade de vida e entra pela realidade dele. E é consequências. Como aconteceu no Éden, acontece conosco constantemente. Tá bom? Vamos lá. Deus não pode receber aquilo que tentamos fazer para Ele, somente o que permitimos que Ele faça através de nós. Eu escrevi até isso aqui no meu status hoje. Estava estudando a revista aqui e eu coloquei no meu status. Coloquei. Eu estava colocando lá no status exatamente isso. Nós temos que permitir que Ele faça através de nós a sua obra. Não é nós, não. A obra nessa terra é dele. Ele quer nos usar para isso. Se nós não permitirmos, você vai sofrer. Não foi por acidente que virtualmente todos os grandes avivamentos foram liderados por pessoas fervorosas na oração e que davam profunda atenção à santidade. Então, os avivamentos vinham justamente com pessoas assim, que priorizavam, que davam toda a atenção, e que eram fervorosos na oração, davam atenção à santidade. Então é assim que tudo, tudo começa, que tudo flui na nossa vida. Nas perguntas e reflexões desse sétima categoria, você tem realmente dado mais importância às suas habilidades naturais e ao seu treinamento do que à sua purificação diária e plenitude do Espírito Santo? Cuidado. Habilidade, treinamentos, né? Usar sua técnica, usar suas habilidades naturais, pode até usar, mas que elas sejam usadas por Deus, sejam Deus falando intermédio de você. Entendeu? Cuidado. Eu falo muito bem, eu canto muito bem, eu toco muito bem, então eu sou bom. É isso, é o problema. Você se sente culpado frequentemente por estar preparado mentalmente, mas não espiritualmente? Se você se sente assim, eu acho que você está no caminho certo, né? Tem que estar preparado espiritualmente. O restante a gente vai adquirindo de forma gradual. Mas o importante, no princípio, é a espiritualidade. Por comparação, a sua igreja enfoca mais em estratégias, métodos e programas do que na oração e impedimento profundo. Não que os métodos, não que as estratégias e programas sejam errados, mas que elas não podem ser a prioridade. A prioridade é Deus, né? Deus não trabalha dentro de, não é, ele não usar um protocolo de métodos, um protocolo de programas, um protocolo de estratégia para trabalhar, não. Ele vai usar o teu poder, ele vai agir
quando você puder, estude, né? Ou vamos conversar, se quiser, a gente pode conversar juntos sobre os dons virtuais do capítulo 12 de 1 Coríntios. É muito interessante, né? Ali fala como é que Deus trabalha. Agora vamos terminar, né, o capítulo 5 com as perguntas para discussão e reflexão que é do capítulo, né? Vamos lá. E você vai escrever, se caso eu ditar, eu tenho que ser rápido porque o horário está passando, você der a pausa, escreva e depois você faça o seu exercício, tá bom? São exercícios que você tem que fazer agora. Vamos lá, primeira. Você acha que Deus nos corrige e ajusta durante o tempo da confissão e purificação? Essa é a pergunta. A outra pergunta, vou até anotar aqui que são, eu não numerei ela aqui não. Por que é perigoso que os crentes assumam que estão limpos sem frequentes tempos de exame interior? Por quê? Responda aí, hein? Número 3. Se os missionários de Shantung, na China, precisaram de uma profunda purificação para ser cheios do Espírito Santo, que implicações isso traz para nós? Responda aí, tá? Número 4. O que acontece quando nós tentamos passar rapidamente pelo tempo da purificação? Nós falamos sobre isso, hein? E a última, número 5. Cite brevemente, descreva as 7 categorias do pecado em potencial. Por que você acha importante usar um guia para uma completa purificação bíblica? Por que você acha importante? Então, são perguntas que você vai responder. E semana que vem, nós vamos para o capítulo 6 da nossa revista, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Meus amados, Deus abençoe vocês com mais uma aula que Deus tem nos dado, nos concedido. Até domingo que vem. Domingo, dia 2. Dia 2 de fevereiro. Janeiro está indo embora, né? 2 de fevereiro. Então, no dia seguinte, dia 3, meu aniversário. Eu antecipando com você aqui já, né? Deus abençoe. Até a próxima aula, no dia 2. Deus abençoe.